Bem, pessoal, esse vídeo aqui como vocês pediram, algumas considerações sobre o que é que a gente usa nas questões finais, nessas questões que eu passei para finalizar a lista, acho que 9, 10, 11. A regra de Descartes, né, nessa localização de raízes, a gente já viu em outro vídeo, né? Lá eu explico. Ela tem a ver com o que? Você descobrir a localização, né? O número de zeros positivos ou raízes positivas, né? Você está interessado em encontrar os positivos, então você vai fazer um estudo nesses sinais que aparecem na frente dos coeficientes. Então você vai estudar a variação de sinais, passar de um mais para o menos, do menos para o mais, quantas variações acontecem nos coeficientes, que é esse V, certo? Aí você faz uma certa continha aqui e descobre através dessa variação quantos sinais tem, quantas raízes tem em um determinado intervalo. Eu não vou me estender sobre isso porque você pode olhar no outro vídeo, né, sobre essa regra dos sinais de Descartes, que lá está melhor explicado, com mais detalhe. Eu fiz a conta com os exemplos. Certo? Eu vou passar para esse teorema de Sturm para ser mais rápido. O que é que faz? O que é que diz esse teorema? Esses teoremas nessa seção são sobre a localização das raízes. Não são exatamente o método de você dizer quem é a raiz, encontrar. É você localizar em que região, vamos dizer assim, do plano cartesiano ou da reta, você vai encontrar essas raízes. Esse teorema de Sturm ele diz que você tem um polinômio P e um candidato alfa, né, um número real alfa. V de alfa é o mesmo V lá da regra de Descartes, é a variação de alfa, né? Variação de sinais, só que aqui é uma sequência de polinômios. Ele começa com G0, G1 até um Gn, certo? Como é que vai funcionar essa sequência? O G0 é o próprio P, aí a partir daí você vai calcular derivadas. O G1 é o P', ou seja, a primeira derivada de P. E para aí, e a partir de 2, você vai encontrar os outros elementos da sequência, o G2, o G3 até o Gn. Como é que você encontra esses elementos? Ele diz aqui, é o resto da divisão do GK-2 por GK-1. Calma, é só você analisar quem é esse K. Por exemplo, se você tiver com um K igual a 4, então o G4 aqui de x é o resto da divisão do G4 menos 2, que é o G2, por G4 menos 1, que é o G3, certo? Só que com o sinal trocado. O que quer dizer isso? Se você encontra esse resto com coeficientes lá e sinais, aí você troca os sinais de todos os coeficientes. O que era mais vira menos, o que era menos vira mais, certo? Aí você vai fazer isso aí, então vai analisar dois números alfa e beta, né? Que não sejam raízes, no seguinte sentido: você aplica o P em alfa e em beta de tal forma que você sabe que não vai dar zero. Então vai dar ali um valor, suponhando que os dois positivos, talvez. Então você vai ver se entre aqueles dois números, né, naquele intervalo de alfa e beta, existe alguma raiz. Aí quem vai dizer quantas raízes tem é essa continha aqui, é V alfa menos V beta. Certo? Você pega todos os x entre alfa e beta, aplica em P, então você vai calcular nesse intervalo o número de raízes distintas, no caso, seja diferentes, é V de alfa menos V de beta. Então, se isso aqui der um zero, então é porque não tem nenhuma raiz. Se der 1, então tem uma raiz distinta. 2, duas raízes distintas. E assim vai. Fica mais fácil a gente olhar no exemplo, né? Eu vou partir logo para o exemplo. Que esse exemplo, ele foi retirado do livro texto, né? Você faz o seguinte, vamos pegar um polinômio P de grau 3, certo? Então você tem aqui o x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Então, como diz lá a sequência, vai ser como? O G0 é o próprio P, então não fiz nada. O G1 é a derivada do P, então 3x quadrado mais 2x menos 1. Como é que encontra o G2? Bem, então você vai dividir, no caso, né, o G0, certo? Pelo G1. Lembra lá a regra, né? É o GK menos 2 dividido por GK menos 1. Olha, se nós estamos no G2, o K menos 2 é G0. Dividido por K menos 1. Se K é 2, 2 menos 1, G1. Certo? Então, vai dividir o G0 por G1.
o resultado que você encontrar, você vai trocar o sinal, certo? Então aqui está a divisão de polinômios. Eu não vou aqui fazer a conta, que a divisão de polinômio eu expliquei também em outro vídeo que está aí. A gente faz essa conta, divide esse por esse. Você vai parar quando o resto tiver grau menor do que esse polinômio aqui. No caso aqui tem grau 2, aqui tem grau 1. Então o resto foi esse aqui. Menos 8 sobre 9x mais 10 sobre 9. Bem, só que o G2, como uma regra diz lá, né, de Sturm, você tem que trocar o sinal. Então aqui vai ficar, em vez de menos 9 sobre 8 sobre 9, vai ficar 8, 9 positivo. Que era menos 10 sobre 9, vai ficar, era mais 10 sobre 9, fica menos 10 sobre 9. Vamos continuar. E como é que a gente determina o G3? Bem, o G3, então você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar agora o 3 menos 2, né? Que é o G1, que é esse aqui, dividido por 3 menos 1, que é o G2, que foi o que você acabou de achar. Tá aqui. Então, GK menos 2 divide sempre por GK menos 1. É essa a regra para encontrar o da frente, o próximo. Então aqui eu não vou também fazer divisão, ele pula direto para a resposta. Divide esse por esse, encontra esse quociente e o resto. O resto aqui é uma constante. Então só que ela é positiva. Então você pega o G3 como sendo menos 99 sobre 16. Evidentemente você chegou numa constante, então parou, né? Você não tem um próximo polinômio. Então vamos pegar um número alfa. Você tem que avaliar lá entre um alfa e um beta, vamos dizer assim. Então vamos pegar lá um alfa, certo? Então esse alfa aqui você vai aplicar o G0, deu 11. O G1 de 2 deu 15. Os dois deu positivo, então não houve variação de sinal. Vamos olhar agora para o G2 e para o G3. Aplicando o alfa no G2 dá 2 terços positivo. No 2, o G3 de 2 dá menos 99 sobre 16, que é negativo. Então há uma variação. Então quer dizer que o V de alfa, né, o V de 2, né, é igual a 1. Então houve uma variação, certo? Ok. Mas aqui eu não fiz o exemplo dentro do intervalo. Você poderia pegar agora um beta, vamos supor, eu fiz essa conta todinha aí, então vamos pegar um beta igual a 5, por exemplo. Então vamos analisar no intervalo entre 2 e 5. Você vai pegar o V mesmo e vai calcular o V de 5. Então você vai fazer essa mesma continha aqui, o G2 de 5, o G1 de 5, o G2 de 5, o G3 de 5. Aqui não teve nenhuma variação, aqui não teve, só teve uma, no G2 de 2, né? Aí no G2, no G aplicado ao 5, né? No beta igual a 5, o G0 aqui, aí você vê a mesma coisa. Vamos supor que aqui mudou uma vez, aqui mudou uma, então teria duas variações. Não mudou nenhuma aqui não, então teria 0. Aí no final vai fazer V de alfa, que é V de 2, menos V de beta. Então vai ficar 1 menos V de beta. Se o V de beta vai ser 0, você vai ser 1. Aí vai dizer se for 0 tem uma raiz. Se for 1 tem 0 raízes. Certo? Evidentemente esses valores eles são dados principalmente se você faz o seguinte. Pega o polinômio, certo? Analisa em um valor que dê positivo e um que dá de negativo. Aí você já sabe que, ora, ele teve mudança de sinal, então quero um valor intermediário. Deve existir uma raiz, mas será que tem uma, duas? Quantas raízes tem? Certo? Então aí é aplicar dentro do intervalo que você, vamos dizer assim, desconfie que tem essa raiz. Aqui tem mais um exemplo, né? Ele tem outro polinômio. Regra de Sturm. Então deriva o P, o G, né, que é igual ao P, deu esse polinômio aqui. Quem é o G2? É que ele já jogou resposta. Então o G2 a gente já sabe. Vai dividir o G0 pelo G1, vai pegar o resto e trocar o sinal. O resto lá que ele deve ter encontrado é menos 14 sobre 9 menos 16 sobre 9. Como ele trocou, ficou positivo. Como é que eu encontro o G3? Então vamos lá. Vou dividir o GK menos 2, né? Então 3 menos 2 é 1, então vai pegar o G1. E 3 menos 1, 2, que é o G2. Então dividir esse por esse, encontra esse número aqui. Nesse exemplo aqui eu já dei o alfa e o beta, certo? Então eu peguei o alfa igual a 0, o beta igual a menos 1,5. Então no G0 deu menos 2, o G1 deu menos 1, o G2 de 0 deu 16 sobre 9, o G3 de 0 deu 81 sobre 49. Então perceba que o V de 0
tem uma variação, ó, porque você olha aqui, né? Do G0 para o G1. Houve variação? Não, né? Mas do G1 para o G2 houve uma variação, certo? Então você tem... Aliás, você tem uma variação do G0 para o G2, porque você tinha aqui negativo e passou para positivo. O V de menos 1.5 você faz a mesma coisa, você aplica no 1.5, ó, positivo, positivo, negativo aqui, positivo aqui. Então o que é que aconteceu? Você passou aqui de um negativo, um positivo para um negativo, do negativo para positivo. Então duas variações. Ó, nesse aqui só houve uma, ó. Menos para menos não teve, menos para mais uma, mais para mais um. Então só teve mudança daqui para cá. Aqui não. Ele tem uma alteração de um positivo para um negativo, de um negativo para um positivo. Então, duas variações. Então, V de 0 é 1, V de 1.5 é 2. Então, você vai fazer o V de 1.5 menos V de 0, que é 1. Portanto, existe uma raiz nesse intervalo aqui, certo? Entre menos 1.5 e 0, certo? Claro que eu coloquei aqui alfa 0 e beta um número negativo. Então, a ordem aqui é beta menor que alfa, certo? Por isso que aqui ficou V de beta menos V de 0, certo? Ok. Outro teorema de localização. Esse teorema eu expliquei rápido no primeiro vídeo, que foi sobre um apanhado geral do material, né? Aqui é a localização em um círculo, certo? Você vai pegar no plano cartesiano um círculo, onde nesse círculo você vai encontrar alguma raiz, caso exista, através dos coeficientes do polinômio. Você pegar aqui o máximo entre o módulo de todos esses coeficientes. Esses AK aqui são os coeficientes de P. O polinômio P de x tem os coeficientes AN até o A0. Você vai tomar o módulo entre o AN menos 1 até o 1AK, certo? Dependendo do polinômio par. Então o módulo de todas as raízes, né? Que as raízes aqui xk, né? Está pegando o xk como candidato à raiz, está tomando o módulo. Então, o módulo da raiz vai ser menor do que 1 mais esse a, que você vai escolher aqui, o maior, dividido pelo an, que é o coeficiente líder. Lembrando que esse an nunca é zero, porque se ele é o coeficiente líder, é ele que determina o grau do polinômio. O polinômio tem grau 3, por exemplo, então o coeficiente líder do x ao cubo tem que ser diferente de zero, senão ele não teria grau 3. Quando você soma isso, vai dar um número. Mas o que é o módulo de um número menor do que um número positivo? Se você visualizar isso no plano cartesiano, isso é um círculo de raio R, certo? Círculo centrado na origem. Então, esse desenho que está aqui embaixo, ele faz isso. Ó. Você tem um círculo de raio 2. Então, quer dizer que o módulo de x é menor que 2. Você tem aqui um círculo de raio 2. Nesse caso aqui tem 3 raízes, que é o exemplo que ele dá aqui, ó. X ao cubo menos x ao quadrado menos x menos 1. Aqui você já vê que tem uma raiz de imediato que é igual a 1. Né? Se você aplicar o x igual a 1 aqui, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então 1 já é uma raiz real. Lembrar do teorema fundamental da álgebra que todo polínômio de grau n tem n raízes. Então ele tem uma raiz real. E as outras duas? Ora, as outras duas podem ser complexas. Por exemplo, se uma for complexa, a outra é o conjugado dela. Então, as raízes complexas você pode localizar através do círculo, né? No plano cartesiano. Então, vamos lá. Vamos usar a localização no círculo. Você toma aqui todos os coeficientes, A0, A1, A2 e A3. Toma um módulo, né, do AK sobre o AN, que é sempre 1, que é 3. 1 sobre 1, quando você toma o módulo, aqui deu tudo positivo, então ficou fácil. Todos foram iguais, então o máximo é 1. Claro, esses números poderiam variar. Poderia dar um número do tipo 1.2, ou poderia dar 0.5, mas sempre positivos, né? Então, xk vai estar menor do que 1 mais 1 sobre o módulo de 1. Dá 1 mais 1 dá 2. Então, ele está no círculo de raio 2, que é esse desenho que eu mostrei aqui. Então, quer dizer que as raízes se encontram nesse disco, centrado na origem com raio 2. Veja que ele marcou os outros pontos das raízes, i e menos i. Então, certamente, você substitui aqui, né? Ele colocou esse polinômio não à toa, né? Então,
Quando você coloca aqui, você vai obter, você coloca o x igual a i, menos i, você vai obter as outras duas raízes complexas. Lembra disso, toda raiz complexa de um polinômio, a conjugada dela também é. Certo? Por fim, o último teorema sobre essa localização, o teorema de Boudin-Fourier, ele diz o seguinte, ele tem um enunciado um pouco complexo assim, então fica mais fácil a gente entender no exemplo. Mas deixa a gente olhar para esse enunciado. Você tem dois candidatos, alfa e beta, certo? Que não são raiz do polinômio, igual aos outros dois. É para você localizar mais ou menos onde está as possíveis raízes. Naquele intervalo tem. Então esse número n alfa beta de raízes reais da equação localizada entre alfa e beta. O que quer dizer esse símbolo, n de alfa e beta? É o número de raízes reais que ele está procurando nesse intervalo entre alfa e beta. Então ele é dado por uma fórmula. Tem aqui essa fórmula aqui. Delta n menos 2k. Basta você entender o que significa essa fórmula. O que é o delta n? É o n de alfa e o menos o n de beta. Então é uma variação. Certo? Aí você pergunta, mas o que é o n? Aí ele vai explicar. N é igual ao número de variações das sequências sucessivas das derivadas. Ou seja, parece com aquela regra de Sturm, né? Você vai pegar as derivadas até de ordem n, aí você vai olhar as variações de sinais nessa sequência. Então você vai olhar para o n de alfa e vai olhar para o n de beta, certo? Menos 2k, esse k é um número natural. O que é que você vai fazer? O k aí, ele está relacionado, vai ver aqui no exemplo, né, com um número natural, né, aqui, certo? Vamos lá, ó, o polinômio aqui, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Teorema de Boudin, você vai olhar, ele está dando aqui entre 3 e menos 3. Eles não são raízes de π, porque se aplica no 3 dá 40, no menos 3 dá menos 8. Mas há uma coisa interessante, ele já tem uma variação, né, de sinal. Então quer dizer que você sabe que nesse intervalo grande entre menos 3 e 3, se mudou o sinal é porque deve ter mais aí no meio. Vamos calcular a iésima derivada de π. No caso, você vai derivar até encontrar uma constante, né? P de 3 é isso. Aqui já está jogando o resultado. Ele derivou o P, né? Que eu não vou derivar, mas vocês sabem derivar. O polinômio é simples. Deriva e aplica no 3. Quando você faz isso, dá 38. A segunda derivada dá 22 e a terceira, no 3, dá 6. Porque certamente quando você chega na última derivada, tem um polinômio que envolve x. Então aplica no 3, dá 6. Você faz a mesma coisa, já derivou o P, aplica agora no menos 3. Encontrou aqui todos os sinais. Pronto, então você tem aí agora a variação desses sinais na sequência. O n de 3, o 3 é o alfa, vamos lá. Então, veja que o 3 não houve nenhuma variação de sinal, todos foram positivos, por isso que o n de 3 é 0. O n de menos 3 deu 3, por quê? Deve ter 3 variações de sinais. Ó, o primeiro de um negativo para um positivo, uma variação. Positivo para o negativo, outra variação. E o negativo passou para um positivo, mais uma variação. Foram 3 variações. Então, delta n é o n de menos 3 menos n de 3. Quando você fizer aqui, dá 3 menos 3 deu 3. Então, delta n deu 3. Certo? Então, o que é que acontece? Você vai jogar nessa expressão aqui, que é o delta n de menos 3, 3. Ou seja, a variação do 3 no intervalo entre menos 3 e 3, que é o que diz na expressão aqui. O n de alfa menos n de beta. Então, você tem aqui o n de x é igual às variações. Então, o n de alfa e beta não é o número de raízes que você tem desse intervalo. Então, lembra, ele é delta n menos 2k, certo? K natural. Então, você vai lá no exemplo. Vamos lá. Então, é 3 menos 2k com k natural. Certo? Então, 3 menos 2k. Então, o que é que acontece? O polinômio dado possui uma ou 3 raízes nesse intervalo. Porque você vai olhar aqui. Por exemplo, se k for 1, 3 menos 2 vezes 1, né? Dá 3 menos 2. Então, dá 1. Se você pegar o k, por exemplo, igual a 2, já passa, né? Porque fica 3 menos 4, negativo. Outra possibilidade é se você pegar o k igual a 0, né? Então, você teria 2 vezes k, 2 vezes 0, daria 3. Então, ele tem uma ou 3, certo? Claro, você pode juntar
uma dessas localizações, com um teorema desse, com outro. Por exemplo, aqui ele indica que pela regra de sinais, lá a primeira, eu não falei, que está no outro vídeo do Cartesius, você observa que esse polinômio lá, pela essa regra, possui uma raiz positiva. Portanto, se ele já tem uma raiz positiva, o polinômio pode ter duas raízes no intervalo entre menos 3 e 0. Porque assim, ele está dando um indicativo, se ele tiver 3. Aí se você usar o outro método e já sabe que tem uma em um determinado intervalo, você pode combinar os métodos para descobrir exatamente quantas tem ao total. Certo? Bem, é isso. Esse vídeo é para explicar mais ou menos como você usa esses teoremas para localização de raízes, e a gente faz depois uma aula, né, uma videoaula, para tirar dúvidas se vocês tiverem algum problema na resolução das questões. Bem,